Olá amigos, sou Manuel Carlos do programa Tiro Certo. Nós iremos comentar agora sobre a eleição da mesa diretora do Senado Federal. Esse final de semana, com essa eleição do Senado, foi marcada por muitas confusões, conflitos e fortes emoções. Numa eleição que já era considerada vitoriosa por Renan Calheiros, Davi Alcolumbre, do Amapá, vence as eleições e será o novo presidente do Senado Federal no Brasil. Alcolumbre faz um discurso de renovação muito interessante no sentido de conectar-se aos desejos da população. Então isso nos leva a crer que, ao mesmo tempo em que ele defende uma independência, autonomia do Senado Federal, fica claro que ele não será um obstáculo ao governo. A vitória de Davi Alcolumbre para presidente do Senado, ela pode não ser considerada diretamente uma vitória para o governo Bolsonaro, mas fica claro que é uma grande derrota para o establishment, para o petismo, para o MDB, para Renan Calheiros e para o Grupo Globo e para a grande mídia de modo geral. E eu gostaria de pontuar alguns acontecimentos desse final de semana envolvendo as eleições no Senado. Um dos fatos que eu gostaria de comentar está relacionado com a tuitada da Joyce Hasselman ainda na sexta-feira, aconselhando a Simone Tebet a se lançar de forma independente à candidatura de presidente do Senado. Ocorre que a Simone, ela não ganhou a preferência do MDB internamente, acaba que o Renan ficou sendo esse candidato do MDB, então a Simone teria a possibilidade de se lançar de forma independente, não contando com aqueles votos do MDB para a sua candidatura. E a Joyce se precipita e faz esse aconselhamento. E no mesmo momento em que o Major Olímpio reconfirma a sua candidatura à presidência do Senado via Twitter. Devemos lembrar que a Joyce é deputada federal, ela não é senadora, ela também é do PSL, do mesmo partido de Major Olímpio e do presidente Bolsonaro, e a retirada da candidatura do Major Olímpio, ela deveria ser feita via presidência do PSL ou pelo próprio candidato. E assim acabou ocorrendo. O Major retira sua candidatura numa decisão estratégica para enfraquecer Renan Calheiros. E Álvaro Dias também toma a mesma atitude, retira sua candidatura para enfraquecer Renan e dividir menos votos. Com isso, canalizou-se mais votos para Davi Alcolumbre. A decisão foi acertada. Outro fato inusitado que acabou virando piada foi a subtração da pasta que continha a ata da sessão plenária da última sexta-feira no Senado. Essa pasta ela foi subtraída pela senadora Cátia Abreu. A senadora Cátia Abreu, que era uma apoiadora declarada de Renan Calheiros, não aceitou a decisão pelo voto aberto, que havia sido decidido naquele dia. Então ela acaba levando a pasta. E os acontecimentos não encerraram por aí. Ocorre que uma liminar solicitando que o voto no Senado fosse secreto foi deferida pelo ministro Dias Toffoli, do STF. E considerando que esse voto secreto beneficiaria diretamente Renan Calheiros, alguns senadores começaram a revelar o voto. Mas após a votação, detectou-se um outro acontecimento inusitado. Apareceram 82 votos na urna, considerando que são somente 81 senadores. Então a eleição teve que ser refeita. O Renan Calheiros, temendo uma derrota, já presumindo essa derrota, ele retira a sua candidatura. E aí abre caminho mais fácil ainda para a consolidação da vitória de Davi Alcolumbre. Em seu discurso de desistência de candidatura, Renan Calheiros, no meu ponto de vista, deixou extremamente claro que será oposição ao governo Bolsonaro. Diz que não irá renunciar ao mandato e que não é um tal Jean William. Ele diz assim: não sou Jean William. Então fica a pergunta, quem é Jean William? Será que teremos algum jornalista de coragem para fazer essa pergunta ao senador Renan Calheiros? E o resultado final teve Alcolumbre com 42 votos. Dos 81 senadores, somente 77 votaram. Esses 42 votos obtidos por Alcolumbre representaram uma vitória em primeiro turno, já que ele só precisaria de 41 votos. Caso desse segundo turno, ele iria com Esperidião Amin, que teve 13 votos. Renan Calheiros, mesmo com a desistência, ainda alcançou 5 votos. É inegável que estamos diante de uma vitória de Davi contra Golias. Eu não subestimaria o potencial e articulação de Onyx Lorenzoni nesse resultado. Mas esse resultado é reflexo direto e devido às pressões populares e às mídias sociais, já que a grande mídia aparentemente se calou, não houve
qualquer ação coordenada para revelar quem era, de fato, Renan Calheiros, os processos que ele responde e nem os perigos que o Brasil correria caso ele vencesse a presidência do Senado. Pois, infelizmente, parte dessa grande mídia estava mais preocupada em invadir tribo indígena e produzir fake news para prejudicar a ministra Damares Alves do que realmente fazer algo pelo país. Mas é óbvio que não poderíamos esperar um gesto de generosidade ou de honestidade intelectual por parte da grande mídia ou até de alguns setores da oposição, já que Renan Calheiros com certeza seria utilizado como uma espécie de ferramenta para chantagear o governo Bolsonaro. Então, por isso é que estavam torcendo pela vitória de Renan Calheiros. E meu muito obrigado a todos que têm curtido, compartilhado e comentado nossas publicações. O programa Tiro Certo também está no YouTube, Instagram e Facebook. Curta, compartilhe e siga essas páginas. Um abraço a todos e até a próxima.